Isso aí, galera. Hoje o tema para reflexão é: religião impede a sua evolução espiritual. E para começar a reflexão, a gente vai começar lendo Hebreus do capítulo 5, do versículo 11 em diante, e depois do capítulo 6 até o versículo 3. Fechou? Vamos nessa então. Buscar a maturidade em Cristo. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Indolentes, alguém negligente no aprendizado, que ou não consegue aprender ou acha que não precisa aprender determinado assunto, tá? Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestre, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Então, você vê que ele já faz uma advertência para quem está preso em precisar ser instruído nos princípios básicos, tá? Nos princípios básicos do evangelho e fica preso ali, como uma criança que necessita de leite, enquanto já era para estar batendo um pratão de pedreiro, beleza? O 13 está escrito: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqui você vê essa advertência. Você, exercitando a fé, vai ter a capacidade de discernir o bem e o mal. E por quê? Justamente porque é o Espírito que vai fazer você discernir. Você não precisa que alguém fique te alertando toda vez que você está no pecado. Como uma pessoa que fala: nossa, mas será que isso é certo ou será que isso é errado? Pô, vou perguntar para o meu pastor, ele vai saber o que falar. Para o meu líder espiritual, ele vai saber o que falar. Só que para quem realmente busca a Cristo, quem vive o Evangelho, não precisa que alguém alerte. Porque a voz que fala internamente em você que aquilo é errado, já te dá a resposta. Quando você está no pecado, você sabe que você está no pecado, porque o Espírito te alerta. Entende? Você não precisa que alguém fique toda hora falando na sua orelha o que é certo e o que é errado. Senão você ia precisar todo o tempo estar algemado com o seu líder espiritual para ele te instruir se aquilo é certo ou errado. Porque você ainda não tem a capacidade de discernir. Você ainda tem dúvida. Então, se você não consegue discernir o bem e o mal, tá te faltando você buscar a orientação do Espírito Santo. Porque ele vai te alertar se aquilo é certo ou errado. Você não precisa depender do seu líder espiritual para te ensinar isso. Como se você fosse uma criança que nunca larga a mamadeira. Já era para estar comendo aí o rangão, pratão de pedreiro, potão cheio, e você ainda tá lá no começo. Porque você não busca a orientação do Espírito Santo. Você ainda precisa que alguém te instrua na palavra que já era para você saber. Porque o princípio básico é o básico. O evangelho é muito mais abrangente do que falar do que é pecado, do que é certo e do que é errado, tá? Vamos continuar aqui. Agora é Hebreus 6, tá? Do versículo 1 até o 3. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. Então, se você ficar preso no básico, você está matando a sua fé. Como você vai conseguir evoluir espiritualmente se você está preso no começo e ainda não sabe discernir o bem e o mal? Como que você vai conseguir avançar? Entende? Como você avança sem a instrução do Espírito do Criador em você? Não tem como, porque as coisas espirituais são de entendimento espiritual. E quem vai te ensinar isso é somente Espírito. Como você exercita sua fé se você ainda está preso a coisas religiosas, a ritos religiosos, a frequentar templos religiosos?
Como você quer exercitar sua fé se você precisa estar frequentando para buscar Deus, se você precisa estar debaixo de uma liderança para te orientar? Ué, o princípio da fé não é crer naquilo que não pode ver? Então por que você ainda precisa ver para crer? Por que você precisa de alguém te falando? Por que você precisa de alguém te orientando? Sendo que o Espírito que fala dentro de você, você não vê, mas ele fala com você. Esse é o princípio da fé. Como que você vai evoluir espiritualmente se você não consegue entender o princípio da fé? Que o princípio da fé não está relacionado à religião, está relacionado à busca em espírito e verdade. Como você é capaz de entender as coisas espirituais se você está deixando o princípio da fé de lado? Você ainda precisa de alguém te falando, de alguém te orientando, uma pessoa que você possa ver, uma autoridade espiritual que possa te instruir. Como você ignora o principal, que é ser orientado pelo Espírito Santo? Olha o que está escrito em João 16, capítulo 13. Presta atenção. Ó. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Olha o que está escrito, irmão. Olha o que João ensina pra gente, que é o Espírito que vai te revelar a verdade. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. O sofrimento se tornará em alegria. Você não acredita, por acaso, que o Espírito de Cristo habita em você? É isso que te faz ficar preso à religião? Olha só, por que os católicos idolatram Maria? Porque a Maria, ela é uma entidade, né, que ela aparece em vários lugares, instruindo as pessoas, né? E aí as pessoas escutam uma voz divina. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas é de uma idolatria tão grande, né? E por que que as pessoas se prendem nessa baboseira, né? Por que as pessoas se prendem nessa coisa tão fútil, que não tem utilidade nenhuma? Porque elas estão presas ao mundo físico. Então, quando elas veem aquela estátua lá, falando, né? Ah, Maria apareceu não sei aonde, Maria apareceu não sei aonde, mandou levantar uma estátua para ela, mandou levantar um santuário, ai, que não sei o quê. Por que você acha que esses religiosos se prendem a essa baboseira, a essa mentira? Por que que eles se prendem a isso? Porque eles ainda estão olhando com os olhos físicos. Enquanto você não conseguir entender que Deus é espírito, você nunca vai conseguir viver pela fé. Não está escrito que o justo viverá pela fé? Então por que você ainda está vivendo preso no físico? Por que você está vivendo ainda em denominação religiosa que dita o que você faz ou não, se o que você faz é certo ou errado? Por que que é o seu líder espiritual que tem que te falar? Você não confia que o Espírito do Criador possa te instruir? Você acha que o Espírito do Criador só vai estar debaixo da denominação religiosa, de um templo físico, onde tem uma autoridade espiritual, onde tem um pastor, um pastor formado, ou um padre, um papa? Você ainda não conseguiu compreender que Deus é Espírito? Você acha mesmo que a busca por Deus está resumida a ritos religiosos? Não é o que a Bíblia ensina, não é. Leia essa passagem de João 16, lê o 12 ainda, ó. Lê o 12, eu pulei o 12, mas olha o que está escrito em João 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Aí ele fala, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Entendeu? Então aqui testifica, isso aqui é bíblico, irmão, não estou inventando, isso está na Bíblia.
Então vocês podem falar, caraca, mas esse cara é um louco, ele tá falando o quê? Que a gente tem que simplesmente ler e esperar que o Espírito explique pra gente? É exatamente isso que eu tô falando. Que você não tem que ficar esperando o seu pastor te ensinar. O Evangelho, ele é vívido. As palavras de Cristo são vida. Quando você lê isso aqui, você está alimentando o seu espírito. Você está alimentando o seu espírito. E você passa a viver pelo espírito. Você lê a palavra é um alimento para o seu espírito. Até que você consiga viver pelo espírito. Onde o espírito prevalece diante da carne. Onde você não está mais debaixo do jugo da carne. Não está mais debaixo do jugo do físico. Você está vivendo pelo Espírito de Cristo que habita em você. Você passa a viver para agradar o Espírito e não para agradar a carne. É esse o cerne da questão. É assim que a palavra de Cristo nos faz viver. Você vai alimentar o seu Espírito e é isso que importa. Vamos encerrar aqui, tá? Eu quero ler Hebreus. Vamos voltar para Hebreus 11:1. Olha o que está escrito. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porque foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. O princípio da fé é você crer no que você não pode ver. Mas você pode ter certeza que o que você não pode ver está mais presente na sua vida do que o que você vê. Porque o Espírito de Deus está com você a todo momento. O seu líder espiritual não está com você a todo momento. Ele não vai prender você numa algema com ele para ele te ensinar a todo momento o que é certo e o que é errado. Então, galera, eu queria falar mais isso aí mesmo. O vídeo ficou meio longo aí, mas é um tema de extrema importância aí que eu quis trazer, principalmente para quem está preso à religião, tá? Para não ficar preso só nas coisas básicas do Evangelho e não ficar preso principalmente a rituais físicos, tá? Como eu expliquei aqui, rituais físicos não sobrepõem um coração verdadeiro, entendeu? E não ficar preso somente a pregação de pecado, arrependimento, o que é certo e errado. Porque isso aí, como está escrito, é o básico, né? É como alguém que não saiu da mamadeira, quem está preso nisso ainda. Lembra que você tem que estar batendo aí, ó, pratão de pedreiro. Porque o Evangelho, ele é muito mais do que essas coisas, né? Do que esses princípios, né? É que é tudo um aglomerado. Isso aí é a base do Evangelho, né? Mas o Evangelho também é a fé. O Evangelho é a busca pela verdade. O Evangelho é a sã doutrina. O Evangelho é vívido. Você vive ele. Não fica somente no aprendizado de leitura, mas também trazer para a prática tudo que você aprende. Então, abrange muito mais coisa do que a gente vê aí na religião, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro o vídeo. Deixa o feedback aí, se tu curtiu, se não curtiu, beleza? E se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!